Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo os idealizadores do projeto Uniso Ciência, professores do curso de comunicação da Universidade de Sorocaba, Guilherme Augusto Profeta e Marcel Stefano Tavares. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje os professores jornalistas Guilherme Augusto Profeta e Marcel Stefano. Eles que, juntamente com outros profissionais da universidade, elaboraram o projeto Uniso Ciência. Vamos conhecer, como de praxe, esses nossos professores e o que é o projeto Uniso Ciência. Vamos começar pelo professor Marcel Stefano, ex-aluno aqui da Universidade de Sorocaba. Professor Marcel, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua formação, da primeira turma, né, do curso de jornalismo, a sua titulação acadêmica e a sua experiência também enquanto docente agora na Uniso. Eu sou formado aqui pela primeira turma do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba, isso em 98, 99, né, que foi que a primeira turma se formou. Logo em seguida, eu fiz uma especialização lá no LabJOR, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, e é um laboratório voltado para o jornalismo científico. Ele faz uma integração entre cientistas e jornalistas. Eu fiz essa especialização lá por um ano e meio e logo depois, quer dizer, um pouco depois, eu entrei na primeira turma do mestrado em jornalismo científico lá também. Na Unicamp também? Lá na Unicamp, no mesmo laboratório. Lá no Independente dessa titulação acadêmica, o senhor tem uma experiência prática de mercado desde quando? Desde 1996 eu entrei aqui no Cruzeiro do Sul. Eu era repórter provisionado naquela época, quando a gente... No meio da faculdade, mais ou menos, do curso? Não, no segundo ano. Segundo ano do curso? No segundo ano do curso eu já entrei lá para trabalhar na região, que foi também uma grande escola, né? Ajuda bastante a complementar a questão teórica. E fiquei lá no Cruzeiro do Sul por um bom tempo. Foram ao todo 17 anos lá no Cruzeiro do Sul. E depois o senhor saiu e fez assessoria de comunicação? Isso mais recentemente, né? Eu acabei saindo depois... Eu saí do Cruzeiro e depois voltei para o Cruzeiro, né? Então vai ter um gap aí. Mas a minha última saída do Cruzeiro foi em 2014, final de 2014. Aí eu fui fazer assessoria de imprensa política, porque era uma área que eu não conhecia, nunca tinha experienciado, e daí eu resolvi aprender um pouco na prática essa questão. E professor na Universidade de Sorocaba desde quando? Eu comecei aqui em 2009, quando a disciplina de jornal, eu não vou lembrar... Técnica de reportagem? Não era Agência Universitária de Notícias. O professor Walter, acho que foi fazer... Um doutorado dele na Europa, se não me engano, né? dele. Se não me engano foi isso mesmo, em 2009, segundo semestre de 2009. Aí a professora Cátia me ligou um dia, me convidando para dar essa disciplina. Eu aceitei e eu estava numa época do Cruzeiro em que eu tinha a noite disponível e deu tudo certo. Daí fiquei por um ano, só que daí o Cruzeiro me requisitou para trabalhar à noite. Eu fui trabalhar com a edição do Caderno de Economia e é à noite, né? Não tem como editar o material fora desse horário, principalmente no jornal impresso diário ali. E daí eu tive que sair, né? Tive que sair, daí isso em 2010, né? Em junho de 2010. E daí eu volto em 2016, né? Tá fazendo um ano aí, um ano e meio que eu voltei aqui para casa. Muito bem. Vamos conhecer também o professor Guilherme Augusto Profeta, também ex-aluno do curso de jornalismo da Uniso. Senhor Guilherme, o senhor começou o curso aqui conosco, teve uma passagem em uma faculdade em São Paulo, aí voltou a concluir o curso de jornalismo aqui na Universidade de Sorocaba. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, da sua graduação e depois da sua especialização e do seu mestrado. Eu
estive aqui, né, comecei o curso em 2007, passei um tempinho na Casper Libero, passei um tempinho também na Pitt State, nos Estados Unidos, aqui pela Uniso. E aí me formei em 2011, foi em 2011 que eu me formei. A minha pós-graduação, né, o meu MBA foi aqui na Uniso também, o meu mestrado foi lá na Unicamp, também no LabJOR, divulgação científica e cultural. E agora o meu doutorado eu voltei aqui para casa. Estou fazendo doutorado em educação aqui na Universidade de Sorocaba também. Nesse meio tempo eu trabalhei com revista e com consultoria em comunicação interna, comunicação corporativa. Eu trabalhei na revista do CIESP na época o professor Júlio era o editor responsável. E eu estava no segundo ano também quando eu comecei lá com o Júlio e fiquei um bom tempo, não me lembro exatamente quantos anos foram lá na revista do CIESP, mas foi uma escola bem legal. Independente disso, o senhor é escritor também, né? O senhor tem livros publicados? Tem alguns. O último... Na área de ficção? Na área de ficção. O último que saiu, inclusive, foi uma coletânea com 6 pessoas. Nós éramos 8 pessoas no total, 6 pessoas escrevendo. 5 delas aqui da Uniso. Ou alunos ou egressos. Então, esse último livro foi quase uma cria da Elipse Além de Melissa. E foi quase uma cria aqui da universidade também, porque poucas pessoas não passaram por aqui em algum momento da trajetória. E como é que está sendo agora a experiência enquanto docente? Muito legal, muito legal. Começou a dar aula nesse ano, comecei a dar aula nesse semestre. Na verdade, eu tinha dado um curso de extensão no semestre passado, mas era extensão, né? Era um curso de curta duração. Na graduação, eu comecei agora e está sendo bem especial, principalmente por ser aqui na universidade, né? Boa parte da minha formação, tirando o mestrado que foi na Unicamp, o restante foi tudo aqui, inclusive o colégio. Que eu fui aluno do Colégio Dom Aguirre. Marcel também foi aluno do Colégio Dom Aguirre, né, Marcel? Também tem uma trajetória, então, dentro da Fundação Dom Aguirre, Desde a sexta série. Desde a sexta série. O Guilherme estudou desde criança também? Desde sempre. Na época era a terceira série, né? Quando você entra do prezinho, desde aquela época, só no Colégio Dom Aguirre. Muito bem. Depois, então... Hoje, quais disciplinas o senhor ministrou nesse semestre? Nesse semestre foi técnicas de entrevista e reportagem e agência de notícias, que é uma disciplina com especialização em jornalismo científico, né? Uma agência, como se fosse uma agência universitária pelo jornalismo científico. E o professor Marcel, qual disciplina ministrou? Agora foi produção e interpretação de textos em comunicação e jornal laboratório 2. Além de orientação de TCC. Orientação de TCC também agora. Nesse semestre. E aí surge o projeto intitulado Uniso Ciência. Professor Guilherme Profeta, como é que surgiu esse projeto? Ele nasce da onde? Ele nasce de uma iniciativa da reitoria, da assessoria de comunicação da Uniso. Da onde surge o projeto Uniso Ciência? Bom, esse projeto surgiu da Pró-Reitoria Acadêmica, né? Um projeto da Pró-Reitoria Acadêmica. E aí, em contato com a coordenação do curso de jornalismo, nós fomos convidados a integrar esse projeto pela área do nosso mestrado, né? Em divulgação científica lá no LabJOR. Mas é um projeto da reitoria. Agora, professor Marcel, o senhor volta a ser repórter? Quer dizer, vai à rua outra vez, leva o fotógrafo de novo, faz matéria... como é que é a sensação, de repente, do professor que não só ensina, mas também faz? A experiência acho que é fantástica, viu, Fernando? Porque a gente nunca deixa de ser repórter, né? Se tem isso eu falo para todo mundo, uma das experiências mais gratificantes para o jornalista é ser repórter, porque você experiencia a rua mesmo, né? Você vai para o front ali. Difícil é trabalhar na edição, por exemplo, em que você fica praticamente dentro de um ambiente. Então, é muito gratificante você voltar a exercer essa profissão, esse trabalho, que é você ir até a pessoa, até o entrevistado e entrevistar, né? Que é uma grande experiência no sentido de aprendizado. E agora, com o Uniso Ciência, ainda mais, porque a gente tem a possibilidade de
entrevistar, primeiro, ler a dissertação ou a tese de uma pessoa, conhecer o universo acadêmico dessa pessoa, né, o universo que ele escreveu, e daí se aprofundar no conhecimento que essa pessoa tem. Então, esses dias mesmo eu estava fazendo uma matéria sobre a produção, a utilização de lodo num tijolo, né, para a produção de tijolos. Se eu não fizesse esse trabalho, talvez isso nunca fosse um produto de leitura meu, né? Então você acaba aprendendo muito quando você se dispõe a ir para a rua e entrevistar as pessoas. Professor Guilherme, como é que são essas pautas? O professor Marcel aí falou de ler uma dissertação, enfim. Da onde surge? Vai à biblioteca e fica literalmente lá fuçando nas inúmeras dissertações, nas inúmeras teses dos nossos doutorados, ou já tem alguma fonte que já dá uma dica, já dá um toque, ou procura algum coordenador de curso? Como é que surgem as pautas? Então, na verdade, houve a formação de um comitê, formado pela Pró-Reitoria Acadêmica, né, algumas pessoas selecionadas aqui da universidade, e essas pessoas geraram uma lista de teses e dissertações dos programas aqui da Uniso que tinham mais potencial de divulgação nesse primeiro momento. Então, desse ranking, né, não é exatamente um ranking, né, mas dessa lista de dissertações, a gente... É daí que sai a pauta, daí que sai a nossa pauta. Então, a gente dividiu essa lista por edições e é sobre esses temas que nós estamos trabalhando agora. E isso vem, o legal é que vem de vários programas e apesar de, por exemplo, no programa de educação, dentro do programa de educação tem muitos temas sendo trabalhados nessas teses ou nessas dissertações. Uma última que eu estava trabalhando agora era sobre o ensino de medicina sob o viés do doutorado em educação. Então, a pesquisadora trabalhou com... Uma médica, possivelmente? É uma médica da PUC, né? Foi uma pesquisa em parceria da Uniso com a PUC. E ela trabalhou com a mudança de modelo de ensino em cursos de medicina. Então, apesar de ser um doutorado em educação, a gente precisa ler sobre medicina. E, assim, inúmeros temas, né? Aditivos em biodiesel, pichações nas escolas. A gente acaba aprendendo sobre um monte de coisa que de fato, a gente não leria se não fosse por isso. Agora, professor Marcel, quem põe a mão na massa, de fato? Só vocês dois ou tem a participação de algum aluno, repórter, como fotógrafo, trabalha em conjunto com a agência de notícias da universidade? Como é que funciona o cotidiano dessa redação, uma vez que nós já tivemos a primeira versão e agora nós estamos produzindo a segunda versão? Isso assim, os textos praticamente eu e o Guilherme estamos fazendo, o professor Guilherme estamos fazendo. Fora isso, digamos que a produção, a diagramação, por exemplo, desse material é feito aqui pela assessoria de comunicação, né? E as fotografias também. O pessoal da fotografia aqui da universidade tem dado uma mão muito forte para a produção dessas fotos acadêmicas e tal. É o Paulo Ribeiro, do Labcom, está fazendo umas fotos muito bonitas para o material. E os textos, basicamente eu e o Guilherme, mas no primeiro número já teve uma participação dos alunos, né? Os alunos do Guilherme que estão fazendo essa disciplina de jornalismo, que passa pelo jornalismo científico, elaboraram um texto e esse texto acabou participando dessa primeira edição. E acredito até que esse produto sirva também para isso, para que os alunos efetivamente participem, né? E entrem nesse universo da divulgação da ciência, da pesquisa produzida aqui na Uniso. Agora, professor Guilherme, a gente percebe que na hora que o aluno, ou o senhor, quem quer que seja, produz e pega no papel, literalmente, desse jornal, porque ele é impresso e é encartado no jornal Cruzeiro do Sul, ou seja, ele tem uma visibilidade em toda a região metropolitana de Sorocaba, e, independente disso, ele fica à disposição dos alunos na universidade, esses jornais impresso. Vai existir uma versão online também,
A versão impressa atrai atenção, abre também uma outra discussão de que o impresso ainda não acabou, não é coisa do passado. Como é que o senhor vê a questão dele ter sido impresso? O impresso não morreu, né? Por mais que tenham decretado a morte do impresso e várias vezes ele não morreu. Tem esse lance de fetiche do papel. Se pegar uma notícia impressa, né, qualquer texto impresso, ainda existe o sensorial da coisa, você abrir é diferente. Mas independentemente disso, né, independentemente da distribuição impressa, todo o material está disponível no site do Cruzeiro. Se vocês entrarem lá no Cruzeiro do Sul, tem uma área do portal específica para o Niso Ciência. E um ponto legal também foi a interatividade, né? A gente teve em outubro de 2017 o primeiro número e o próprio público escolheu quais seriam as matérias que estariam presentes no segundo número, agora dia 14 de janeiro. Então, essa interatividade ela é possibilitada pela internet. Toda essa coleta de dados foi feita via internet. Mas, independentemente disso, também há distribuição impressa e aí a gente acaba atingindo os dois públicos. Né? Uma questão, se me permite, Fernando, é uma questão do papel, né? O jornal ele traz o QR Code também da dissertação da tese. Então, o suporte jornal ele acaba servindo para que para esse público poder dialogar entre o papel, o impresso, que ainda é muito forte, e as plataformas. Ou seja, a tese na íntegra, você vendo a reportagem, através do QR Code, você bate o celular ali, você tem a tese na íntegra, é isso? Isso mesmo, você baixa no seu celular, né? Você acabou de ler a reportagem, que de certa forma passa pelo nosso entendimento. Você se interessou pelo assunto, quer se aprofundar ainda mais naquela questão, naquele tema, você bate o QR Code ali, que está impresso o QR Code no jornal, e já baixa no seu celular a dissertação ou a tese. Então, é uma conversação possível aí, né, entre o analógico e o digital. E essa discussão... De linguagem, de repente surge assim um tema mais complexo ali, um conceito mais complexo, né? Microbiota intestinal ou uma metodologia de XRF, fluorescência por raio-x, assim, termos que nós julgamos que não são do entendimento comum das pessoas. Nesse momento a gente usa o recurso de box e puxa um fio da palavra. Como funcionaria um hipertexto, né? um hiperlink numa linguagem online, digital? Esses recursos de linguagem a gente tenta emular no impresso. Então, é uma linguagem meio híbrida, né? Para atender isso é o jornalismo mídias. Científico, esse é o papel do repórter, do jornalismo científico, traduzir o que é de uma linguagem técnica para uma linguagem, vamos dizer, mais convencional, mais popular para o grande público? Eu diria que sim. Eu diria que sim. É trazer essa discussão que está dentro da universidade numa linguagem muitas vezes inacessível para o público comum, trazer essa linguagem para a discussão pública. Porque a pesquisa que se faz aqui tem um impacto, às vezes não instantâneo, mas tem um impacto direto na vida de quem está lá fora da universidade. Muitas vezes as pesquisas são feitas com recurso público, com instituições de fomento. Então essa discussão precisa estar na boca do povo, digamos assim. É preciso que as pessoas entendam, até para que elas possam questionar o que está sendo feito dentro da universidade, e da instituição universidade, não na Uniso em si, mas o que se produz de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Isso precisa estar sendo discutido pelas pessoas lá fora, não só pela gente aqui dentro. Agora, professor Marcel, vocês dois são mestres na área do jornalismo científico, mas o nosso aluno de comunicação, através até da experiência de vocês, e com esse projeto Niso Ciência, que dá visibilidade das ações feitas dentro da universidade, o aluno já começa a perceber também que existe um mercado a ser explorado e um mercado ainda que precisa de gente capacitada? Para sair do tradicional jornalismo do cotidiano, do rádio, da TV, do jornal, dá para fazer jornalismo científico em outras plataformas, inclusive? Com certeza dá. E acho que, vou falar aqui sem um tanto de conhecimento de causa, acho que o Guilherme tem falado bastante disso, eu falo bastante disso, porque
O difícil, Fernando, é que a gente luta contra uma cultura de leitura, uma cultura que já está instituída no hábito do brasileiro, né? Basicamente, os nossos jornalistas aqui, os nossos alunos, eles querem ir para qual área? Jornalismo esportivo. Eles querem fazer futebol. Por quê? Porque esse é o hábito do brasileiro, né? Você criar o hábito, a cultura da leitura de ciência, e eu acho que o Uniso Ciência tem esse propósito também, de plantar essa sementinha para colher lá na frente, para que as pessoas criem o hábito de ler ciência. É uma questão de plantio para colher lá na frente, né? Então, a gente precisa mudar esse hábito de leitura da pessoa. Mas, voltando para a sua pergunta, os nossos alunos, eles hoje, quando eles chegam aqui, grosso modo, eles querem trabalhar com, eu quero ser jornalista esportivo, quero cobrir um time de futebol, e basicamente é o futebol, né? Não é o vôlei nem nada. Só que esse é um mercado praticamente que está saturado. Tem espaço? Tem espaço, só que ele vai disputar com muita gente para chegar lá. Enquanto que num jornalismo científico, por exemplo, de divulgação científica, é um mercado novo aí. Não é tão novo, mas está disponível. Está disponível, tem verba das agências para isso, para você desenvolver novos produtos, novos programas. Então, existe todo um mercado pela frente que um jornalista que está se formando hoje, se ele apresentar um bom projeto, se ele fizer alguma coisa bem profissional e bem interessante, ele consegue financiamento, ele consegue mercado de trabalho, e se ele tivesse aprofundado ao longo da graduação, a ponto de não se especializar, mas de se dedicar e obter conhecimento e o linguajar disponível e as ferramentas necessárias para isso, quando ele cai no mercado de trabalho, ele não vai disputar mercado com outras pessoas, ele praticamente já tá empregado. Então, isso eu cotidianamente lembro eles, falo deles, viu? Procurem a área, pensem na área que vocês vão trabalhar, porque isso não só no jornalismo científico, em tantas outras áreas aí que acabam ficando abertas e às vezes sem profissional qualificado para trabalhar, porque as pessoas... O jornalismo cultural, né? Porque eles querem... o interesse da grande massa é pela questão esportiva. Professor Guilherme, a pauta já do outro está pronta, dia 14 de janeiro já está nas bancas, né? Encartado no Jornal Cruzeiro do Sul, também nos links do próprio Jornal Cruzeiro do Sul, obviamente também com link no próprio site da Universidade de Sorocaba. Enfim, esta pauta foi elaborada com a participação do público, porém, quem quiser sugerir assuntos, sugerir pautas, de repente um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, ele pode também sugerir, olha, quem sabe vocês podem aproveitar a minha dissertação, a minha tese, para ser pauta também. Pode falar com o senhor, qual é a forma mais fácil? É e-mail, telefone, Face, como é que fala para achar o senhor? Acho que aqui dentro da universidade a melhor forma é via SECOM. Através das próprias coordenações dos programas, essas sugestões podem ser feitas via SECOM para que essas sugestões entrem nas próximas pautas. A gente está trabalhando com uma fila de trabalhos, né? Como o processo leva um tempinho para produzir, o timing é outro, né? A gente não está trabalhando com notícias factuais. Muitas dessas dissertações foram publicadas no ano passado ou no ano retrasado. Então, é um trabalho de repercussão. A gente não tem tanta premência do tempo como no jornalismo diário. Então, a gente está trabalhando com uma fila. Ainda assim, uma hora essa pauta que a gente tem vai acabar e a gente precisa de mais material para produzir. Então, acho que o melhor caminho é via SECOM. Os pesquisadores interessados em divulgar o seu trabalho, entre em contato com a coordenação do seu programa e através da coordenação, contato com a SECOM para que a gente possa discutir essas pautas via comitê.
Independente disso, gostaria que o senhor deixasse também o seu e-mail, quem está nos acompanhando, quiser bater um papo com o senhor, um jovem professor, um jovem que está aqui hoje fazendo um doutorado, cria da casa também, para bater um papo, para falar sobre jornalismo científico, convidar para uma palestra, enfim, como é que é o seu e-mail? O meu e-mail é guilherme.profeta@prof.uniso.br. Muito bem. Professor Marcelo, da mesma forma, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo só sobre jornalismo científico ou sobre jornalismo, quiser saber um pouco mais sobre a área, como é que faz para falar? É o e-mail mais fácil? O meu e-mail é marcel.silva@prof.uniso.br. Tá certo. Muito obrigado, sucesso para os dois. A gente fica na expectativa aí da segunda edição do Uniso Ciência e de outras tantas que virão com certeza agora em 2018. Nós que agradecemos. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco teremos a presença do reitor da Universidade de Sorocaba, professor Dr. Fernando de Sá Delfiol, fazendo um balanço dos 8 anos que ficou na frente da reitoria da Uniso. Não saia daí, voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo o reitor da Universidade de Sorocaba, professor Dr. Fernando de Sá Delfiol. Ele que encerra as atividades enquanto reitor da Uniso no próximo dia 1º de fevereiro. Professor Fernando, recentemente o senhor esteve fazendo uma reunião de balanço dos 8 anos frente à reitoria da Universidade de Sorocaba. De todos os dados que o senhor apresentou, o que particularmente te chamou mais atenção, que foi mais satisfatório enquanto professor, enquanto homem da educação? Foi o número de alunos que aumentou, foi o número de bolsas que foram expedidas, foi o número da área territorial da universidade que foi ampliada? O que mais chamou a sua atenção? Bom, eu acredito que o crescimento que a gente chama de crescimento orgânico. A universidade não pode crescer só no número de alunos, ela não pode crescer só no número de prédios, no número de professores, no número de cursos, na pesquisa, na extensão, ela tem que crescer de maneira orgânica. Então, eu acho que isso foi algo significativo a ser destacado. Nós crescemos a área física da instituição, passou de 25 mil metros quadrados para 41 mil metros quadrados, entre salas de aula, laboratório, novos espaços acadêmicos. A gente teve um incremento de 2009 para 2017, nós dobramos o número de cursos, especialmente a área das engenharias. E obviamente que esse crescimento da área física e do número de cursos veio acompanhado também do crescimento do número de alunos. A pesquisa também é algo que eu gostaria de destacar. Nós tivemos um crescimento significativo do número de artigos publicados em revistas de impacto, de livros publicados pelos professores dos nossos programas, dos 4 mestrados e dos 2 doutorados. E, recentemente, a Folha de São Paulo deu um indicador importante, que é a Uniso, a Universidade de Sorocaba, é a 7ª universidade brasileira em que há mais citações por artigo publicados em revistas de impacto. O que significa isso? Que os artigos que os professores da Universidade de Sorocaba estão publicando em revistas de alto impacto são muito citados por outros pesquisadores do Brasil e do mundo. Isso denota que, além de publicar, nós estamos publicando matérias de qualidade que, de uma maneira geral, o Brasil e o mundo fazem referência a esses nossos autores. Então, eu acredito que uma universidade se faz com ensino, com pesquisa e com extensão, e a gente pôde ver isso acontecer na universidade nesses últimos anos, um crescimento ordenado, orgânico, desses 3 grandes pilares que sustentam a Uniso. Nós tivemos também uma avaliação muito positiva no Guia do Estudante, que é da editora Abril. Como é que o senhor avalia também essa avaliação do Guia do Estudante, onde nós temos de 3 a 5 estrelas nos nossos cursos?
Exato, foi o ano em que a gente teve o maior número de cursos selecionados no Guia do Estudante, foi agora em 2017. É a nível nacional também a pesquisa. É em nível nacional, eles soltam uma publicação com esses cursos, né? E para a gente é uma satisfação, porque existem cursos muito novos ali, como os cursos da engenharia, que a partir do segundo ou terceiro ano de formação das primeiras turmas já foram selecionados para o guia, né? Eu faço a avaliação para o guia também, obviamente que eu me eximo de fazer a avaliação da Universidade de Sorocaba, mas é uma avaliação muito interessante, porque é preenchido um formulário, cada coordenador preenche um formulário com o número de doutores, número de mestres de laboratórios, atividades do seu curso. Depois esse banco de dados é distribuído para especialistas em educação que pontuam esses cursos e por conta disso é que eles aparecem ou não no Guia do Estudante, né? Então é uma avaliação bastante criteriosa e que nos deixa bastante orgulhosos o reconhecimento do mercado com relação aos indicadores da Uniso. Há um tempo, acho que a gente poderia comentar que para fazer uma escola bastava lousa, giz e carteira, o professor lá na frente e o aluno sentado, tá? Essa era o padrão da escola. Eu acredito que há 8 anos, quando o senhor começou aqui, nós tínhamos aí pelo menos 70% das aulas nesse formato. E o senhor apresentou lá também um número imenso de laboratórios, inclusive com plantel hoje. Nós temos aí até vacas, né, e uma área plantada com trator, e tem uns laboratórios fantásticos de todo tipo de pesquisa. Enfim, isso surpreende até quem não conhece a Uniso. O lousa, giz e carteira faz parte, mas não é hoje só isso que se faz numa sala de aula, se forma um profissional? Eu tenho insistido muito nisso na conversa com os coordenadores, usando um jargão de tire a aula da sala. Ou seja, existem outros espaços que são espaços de aprendizado que devem ser explorados. Um desses espaços é o laboratório, né? Nós, em 2011, construímos o bloco E, havia uma necessidade de salas de aula naquele bloco. Inicialmente, nós alocamos salas de aula naquele bloco e depois, com a construção do bloco F e com a necessidade de crescimento das engenharias, todas as salas do bloco E, que são 1.500 metros quadrados, todas foram transformadas em laboratórios. Então, para suprir a necessidade das engenharias, nós criamos todos aqueles espaços com laboratórios. Além disso, a gente criou novos espaços, como o hospital veterinário de pequenos e de grandes animais, a fazenda experimental, a casa sede da fazenda, onde durante muito tempo ficou subutilizada, nós criamos outros inúmeros laboratórios, o Lapetox também foi criado, foi construído um novo espaço para ele lá. Então a gente está equipando o nosso campus com novos espaços acadêmicos, né? E são espaços que todos os alunos de todos os cursos devem utilizar. A gente tem essa máxima na universidade que ninguém aqui é dono de um laboratório ou de um determinado curso. Todos os laboratórios podem ser utilizados por todos os cursos. Basta que agende, né? Basta que o professor se organize para que venha. Então, a lousa, o giz ou o pincel, eles são fundamentais. O conhecimento, o professor são insubstituíveis. Mas essas ferramentas, o laboratório, o audiovisual, eles ajudam e incrementam muito a condição de trabalho do professor. O senhor apontou também, fez um balanço desses 8 anos frente à reitoria, a respeito do número de bolsas de estudos e também da filantropia que a Universidade de Sorocaba desenvolve. Por que precisa ser feita filantropia? Por causa que a Uniso é uma universidade comunitária? Não, na universidade, nós somos inicialmente universidade, porque nós temos cursos em todas as áreas do saber, mestrado, doutorado, comunitária, porque nós não pertencemos a um determinado grupo econômico, nós não temos dono, a Uniso pertence à comunidade, ela tem uma gestão e uma propriedade comunitária. E uma outra característica é que ela é filantrópica, né? Ela é não confessional e também filantrópica, ou seja, existem instituições comunitárias que não são filantrópicas. E o que é ser uma instituição filantrópica? É eu ter o certificado da filantropia, e para eu ter o certificado dessa filantropia, 20% da receita líquida de uma instituição filantrópica, pode ser uma Santa Casa, pode ser uma universidade, 20% da receita tem que voltar em benefício da comunidade mais carente. Então, o que a Uniso fez de 2009 para cá? Toda essa filantropia que deveria estar sendo feita, como podia ser feito com serviços de saúde, atendimento jurídico,
nós transformamos tudo isso em bolsas de estudo. Então, a nossa única, grande e mais importante ferramenta de filantropia hoje são as bolsas. Então, a gente pega a nossa receita, 20% dela, obrigatoriamente, eu tenho que transformar em bolsas. Isso tem atingido um número muito significativo de alunos. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Quando a Uniso passou de 5 mil alunos para 10 mil alunos, com 5 mil alunos, 20%, eu beneficiava 1.000 alunos. Com 10 mil alunos, eu sou obrigado a beneficiar agora 2 mil alunos. Então, o crescimento da universidade faz com que haja também um crescimento do número de bolsistas, de pessoas que não pagam absolutamente nada. Essa bolsa de filantropia, tem que deixar claro, não é desconto de 10%, 20%, é 100% do início ao final do curso. O aluno não paga absolutamente nada para estudar, caso ele entre nessa cota da filantropia. Então, a universidade, além desse papel importantíssimo na transmissão do conhecimento, ela tem um papel social fundamental, que é trazer essas pessoas que não tinham condição de estudar para dentro da universidade, na cota da filantropia. Aí, nesse número também, dá para imaginar que 2 mil alunos sendo beneficiados é um número expressivo até de uma universidade. Isso, Uma instituição de ensino, muitas vezes, tem 2 mil alunos. Hoje nós demos bolsas para 2 mil alunos. Isso, nós temos instituições muito menores do que isso na cidade, na região, né? Então, 2 mil é um número muito significativo. E, obviamente, insistindo nisso, se amanhã depois nós formos para 12, para 13, para 14 mil, a gente vai aumentar na mesma proporção o número de bolsistas. Então, é um número grande, é significativo e dá uma satisfação muito grande para a gente quando a gente vai numa formatura ou a gente encontra um aluno agradecendo por tudo isso. E, na verdade, não agradece ao reitor, né? Agradece à universidade que pôde propiciar essa formação para ele. Um projeto também que o senhor fez questão de implantar durante esses 8 anos foi incentivo ao esporte, inclusive com Bolsa Atleta. Como é que funcionou isso? Nós tivemos aí o time de futebol que disputou o Cruzeirão feminino e masculino, que é um dos maiores campeonatos do mundo, tá? Segundo o Guinness Book, que é o Cruzeirão aqui de Sorocaba. Nós temos ainda o apoio ao LSB, temos apoio ao Vôlei 1 de Itapetininga e toda uma gama de alunos de diversos cursos que dão apoio e dão suporte a essas atividades. Como é que funciona essa atividade especificamente do Bolsa Atleta e também desses apoios a esses times profissionais? Nós entendemos que um modelo que funciona muito bem para as universidades é o modelo americano. E há, no modelo americano, nas grandes universidades americanas, uma participação muito grande do esporte na formação do aluno. Grande parte dos alunos bolsistas de universidades entram nas universidades pelo esporte, né? Então, nós visitamos recentemente uma universidade que ela tinha o foco no ping-pong, no tênis de mesa. Então, o foco do esporte daquela universidade é o tênis de mesa. E é por isso, obviamente, que os Estados Unidos formam essa grande quantidade de esportistas, basta que a gente veja o desempenho desse país nos Jogos Olímpicos. Então, cada universidade tem a vocação para determinado esporte. É claro que a grande maioria foca no futebol americano, foca no basquete, mas você tem esses centros de excelência pontuais, como eu falei, do tênis de mesa. A gente entende que esse é um modelo importante e a gente, depois de fazer o investimento em laboratório, passou a investir também no esporte. Começamos com a LSB, com o compromisso do staff da LSB, especialmente do Rinaldo, de que o nosso aluno participasse disso. A gente não abria mão disso e não abre mão. Então, hoje o nosso aluno de fisioterapia, de educação física, de jornalismo, de psicologia, acompanha os treinamentos, acompanha os jogos, na transmissão, na divulgação dos resultados, na preparação física dos atletas. Então, a gente acredita que isso, além do incentivo do esporte, que é fundamental, garante uma formação diferenciada para o aluno passar a conviver e perceber como é que funciona o esporte profissional no Brasil, como que é um atleta, as dificuldades da preparação física e técnica dos atletas. Então, nesse sentido, a gente passou da LSB para o Vôlei Itapetininga 1, com o mesmo objetivo, e nós lançamos agora, lá em 2018, a Bolsa Atleta exatamente no modelo americano, né? Foram feitas várias sessões do que a gente chama de peneira,
de alguns alunos ou de alguns possíveis alunos, jogadores de basquete, que foram selecionados pelo nosso grupo da Educação Física junto com a LSB, para alunos de qualquer curso, veterinária, odonto, direito, que queiram e que possam e que saibam jogar bem o basquete. Ou seja, ele vai ganhar uma bolsa para estudar na universidade e uma oportunidade de jogar num time profissional de basquete, que é o LSB. Então, a gente quer, além do esporte, ter o atleta profissional dentro da universidade. Por que o senhor acredita que o brasileiro ele não tem uma paixão por essa instituição de ensino superior que ele estuda, independente de ser a PUC, ser a USP, ser a Unicamp, ser a Uniso, ser a FATEC, enfim, ele vestir a camisa, ele se envolver, ele mostrar de uma forma extremamente positiva isso, em detrimento de outras instituições americanas que o senhor comentou. Ele chega até a devolver dinheiro, a pagar para a universidade por causa dessa marca que ele vai levar. Estudei na Universidade de Pittsburgh, então ele é apaixonado, ele tem a bandeira, ele tem o símbolo da universidade na casa dele. Por que nós ainda não temos esse hábito? É possível criar esse hábito? É possível ele se apaixonar pela Uniso? É isso que a gente está tentando, né? A gente percebe isso muito no aluno. A impressão é que dá que a educação, que o ensino, que o conhecimento é um castigo. Está de castigo, vai estudar. Não é. Tem que ser uma coisa prazerosa isso. E a universidade é um momento na vida dele, são 4, 5, 6 anos que ele vai passar na instituição, que ele vai lembrar com muito carinho depois. Isso a gente percebe muito no ex-aluno, o carinho com que ele lembra da Uniso. No outro dia, uma postagem no Facebook da nossa assessoria de comunicação colocou lá o que é que você lembra da Uniso para os ex-alunos. E a gente via muitas manifestações saudosistas das pessoas lembrando com carinho da instituição. Mas muitas vezes a gente não percebe isso nas instituições brasileiras no momento em que ele é aluno, né? A impressão é que a universidade ou a escola é alguma coisa ruim, é um obstáculo a ser vencido, que o professor é alguém que o atrapalha. E, na verdade, é exatamente o contrário. O professor é um facilitador, está lá para instruí-lo, e a instituição está lá para garantir uma formação para que ele possa desenvolver a sua atividade profissional e ganhar a sua vida da maneira correta, da maneira honesta. Então, a gente tem trabalhado para criar essa sensação de pertencimento e para que as pessoas sintam orgulho, prazer e gostem da instituição onde eles estão trabalhando, onde eles estão estudando. E a gente entendeu que o esporte pode ser uma ferramenta importante para isso também, em função disso também que a gente investiu nessa área do esporte da Universidade de Sorocaba. Professor Fernando, tem aquele jargão, aquele clichê, o time que está ganhando não se mexe. A reitoria mudou, ou seja, o senhor deixa de ser reitor, foi eleito e reeleito, ou seja, 8 anos do seu mandato. Nós temos aí essa reitoria que foi montada há 8 anos com o professor Profeta, enquanto pró-reitor administrativo, e o professor Dr. José Martins também como pró-reitor acadêmico. O professor Profeta foi eleito reitor, mas permaneceu com o senhor e o professor Dr. José Martins nessa reitoria. E o senhor ainda recebe mais uma responsabilidade, que é agora também como secretário executivo da Fundação Dom Aguirre. Time que ganha não se mexe? O jargão é esse, né? A gente teve uma experiência muito boa nesses últimos 8 anos de crescimento, como a gente discutiu, um crescimento orgânico, né? E agora, pode parecer que a gente não está mexendo, mas a gente está. O meu olhar daqui para frente vai ser um olhar para a graduação, é algo que eu quero, estou com muita vontade de atuar, né? A gente precisa implementar e imprimir uma proposta de qualidade ainda maior para os nossos cursos. Então, pode parecer, mas a mudança das cadeiras traz nova mentalidade, traz um novo olhar, dá um oxigênio, não tenha dúvida, né? A gente muitas vezes tem a tendência do auto-engano, a gente acha que aquilo que a gente está fazendo está certo e não mexe naquilo, né? Então, com a responsabilidade agora, com a graduação, eu tenho um olhar, não é melhor, não é pior, é diferente do olhar do professor José Martins. O que muda, por exemplo, inclusive da nomenclatura, o senhor é pró-reitor de graduação e assuntos estudantis. Estudantis. Eu vou cuidar do ensino de graduação, ou seja, do ensino de todos os cursos da Universidade de Sorocaba e mais os assuntos estudantis. O que são os assuntos estudantis? As relações que os alunos têm com a instituição
e além da questão das bolsas. Então, uma das pró-reitorias tem que estar responsável pelo critério de seleção, concessão de bolsas. Então, esses assuntos estudantis estão na pasta da pró-reitoria de graduação. Então, eu vou cuidar basicamente de alunos, ou seja, a relação que o aluno tem com o curso, do curso que nós vamos oferecer para ele, e a relação que ele tem, muitas vezes, com a questão da bolsa na universidade. Então, essa pró-reitoria vai cuidar, basicamente, do ensino de graduação na Universidade de Sorocaba. E agora o professor Dr. José Martins fica com ensino, aliás, ele fica com a pesquisa, a extensão e assuntos institucionais, é isso? Inovação. Inovação, aliás. Ensino, extensão e inovação. Pesquisa, extensão e inovação. Ele vai cuidar dos mestrados, dos doutorados. Aliás, é importante a gente lembrar que nós estamos aí aguardando mais uma notícia da CAPES. Nós pedimos mais 2 programas de doutorado. Estamos aguardando a resposta da CAPES. Nós temos hoje 2 doutorados e 4 mestrados. Se a CAPES nos autorizar, teremos 4 mestrados e 4 doutorados, um deles, inclusive, na área de comunicação. Então, o professor José Martins vai cuidar dos programas, vai cuidar das atividades de extensão da universidade e vai cuidar de um novo assunto da pasta, que é a inovação, né? A inovação está presente na extensão, está presente no ensino, está presente na pesquisa, e a ideia é que a gente, a médio e curto prazo, tenha uma agência de inovação na universidade para acolher boas ideias, tanto dos nossos alunos, dos nossos professores, como também da comunidade. Então, o professor José Martins vai cuidar da pesquisa, da extensão e da inovação. E a Fundação Dom Aguirre, o que representa ser secretário executivo da Fundação Dom Aguirre? A Fundação Dom Aguirre é a entidade mantenedora da Universidade de Sorocaba e do colégio. Ela é presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Júlio, e no seu conselho superior ele tem membros natos, como o prefeito municipal, o presidente da Câmara, o reitor da universidade, o diretor do colégio e outros membros da comunidade que são convidados. O Conselho Superior é que dá as diretrizes para o andamento da fundação. E o secretário executivo, como o próprio nome já diz, executa aquilo que foi definido. Então, inclusive, o secretário executivo não tem voz e não tem voto no Conselho Superior da Fundação. Ele executa aquilo que o Conselho definiu como estratégias de crescimento das duas instituições, né? Por isso que o diretor do colégio e o reitor têm assento, voz e voto no Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre. Então, é um trabalho diferente, né? Mas é importante que alguém vinculado à universidade esteja à frente da Secretaria Executiva, porque é alguém que conhece as demandas, os problemas e, especialmente, as soluções que tanto a universidade quanto o colégio precisam. 2018, qual é o grande projeto que já começa na universidade, que o senhor deixa delegado para o novo reitor, que na verdade é um grande projeto, um plano institucional, quer dizer que nós já tivemos até a oportunidade de entrevistar o senhor com o novo reitor, o Dr. Rogério Augusto Profeta, quer dizer que não é que ele chega dia 1º de fevereiro e começa do zero tudo de novo, já existe um projeto institucional. É o centro poliesportivo, é o centro de convenções, vamos dizer, em área, ou novos cursos, aumento de aluno, aumento de bolsa, o que é o grande projeto para 2018? A universidade, eu acredito que ela está no tamanho dela. A gente não quer crescer mais, a gente não quer ser a maior universidade, a gente quer ser e vai ser a melhor universidade. Então, a gente tem uma proposta de 2018, fevereiro, março, entregar o prédio da odontologia, são 3.000 metros quadrados, 66 clínicas que foram recentemente adquiridas, vão ser instaladas no começo do ano. Então, no começo de 2018, entregamos o novo prédio e já demos início ontem à construção de um grande laboratório na universidade, vai chamar Laboratório Central, e vai ser um laboratório multiuso para as engenharias, um laboratório muito moderno, deve ser a vitrine de todos os nossos laboratórios. E ainda, a gente quer ver se começa em 2018 ou no máximo início de 2019, um grande centro de convenções que vai atender a Universidade de Sorocaba e certamente toda a nossa região. Nós temos espaço para isso, temos recursos, vamos obviamente buscar aquele recurso de financiamento, por exemplo, o BNDES, se estiver disponível, para fazer esse centro de convenções que vai ficar na frente da universidade, ou seja, a gente vai mostrar ainda mais para a comunidade quem é a Uniso, o que ela pode fazer. Esse centro vai atender grandes eventos científicos que a gente faça na universidade, as nossas formaturas e outras convenções que, porventura,
haja a demanda por esse espaço na Uniso. Nós divulgamos agora, em 2017, a possibilidade da Uniso ter o curso de Medicina. Recentemente, no final agora também de dezembro, o senhor esteve, inclusive, em Brasília, tá, acompanhado do prefeito da cidade, de deputados, enfim, do novo reitor, professor Profeta, para checar essa informação de que não está sendo mais autorizado o curso de medicina. Ou seja, nós anunciamos a possibilidade que nós iríamos ter medicina, porém, o próprio Ministério da Educação não autoriza. O Ministério da Educação recentemente passou de 14 mil vagas de medicina para 29 mil vagas. E há uma pressão muito grande de várias entidades para que novos cursos não sejam abertos. Nós estivemos lá falando com o Ministro da Educação, ele confirmou essa informação, que para os próximos meses, certamente, ou pelo menos até para o próximo ano, 2018, novos editais não serão abertos. E o que foi o nosso compromisso? Foi o nosso compromisso de continuar lá. A gente sabe que não é uma batalha e um projeto que a gente começa e termina de maneira muito rápida, ele começa agora. Né? Nós fomos para lá esse ano, iremos para lá no ano que vem, no outro ano, vamos pedir, vamos mandar projeto, até que um dia a gente consiga. Não é alguma coisa realmente simples, mas a instituição tem 70 anos, ela não começou ontem, né? Ela não está brincando. Então, se não vier no que vem, vem no outro, se não vier no outro, vem no outro. Mas está aí o nosso projeto, é uma das prioridades da Universidade de Sorocaba, o curso de Medicina em parceria com a Santa Casa. É isso que a gente vai buscar de maneira, eu diria que implacável nos próximos anos. Então, independente da medicina, a parceria com a Santa Casa, utilizando também os outros cursos na área de saúde, continua. Continua, ela começa agora com muita força em 2018, vai ser incrementada a partir de julho de 2018, mas já começa forte. Agora temos tido reuniões, todos os grupos da saúde têm ido para lá. A perspectiva é de 70 pessoas da Uniso atuando na Santa Casa a partir de fevereiro. 70 pessoas entre professores, funcionários e alunos da área da saúde inicialmente na Santa Casa a partir de fevereiro, tentando ou ajudando a reconstruir esse patrimônio fantástico da cidade de Sorocaba, que é o hospital, que é a Santa Casa. Senhor Fernando, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo agora que o senhor deixa a reitoria, usava o e-mail institucional uniso@uniso.br, continua sendo esse o canal mais fácil de falar com o senhor? Olha, a minha sala sempre esteve aberta, né? As pessoas muitas vezes até se assustam, vem aqui marcar a hora com o reitor. Eu falo, não, o senhor pode ser atendido agora. Ah, agora, é agora. Então, eu sempre fui muito acessível nesse sentido. Pode continuar usando o e-mail institucional uniso@uniso.br e esse e-mail vai ser encaminhado para mim. Obviamente que a pessoa que atende esse e-mail, a Viviana, ela direciona para um ou para outro. Então, acho que o e-mail institucional é a maior ferramenta, eu estou à disposição aqui na universidade, na nova função enquanto pró-reitor de graduação, a partir de 2018, também como secretário executivo da Fundação. Posso atender pessoalmente ou por e-mail e estou sempre à disposição de alunos, professores, funcionários e da comunidade de uma maneira geral. Ok. Professor Fernando, muito obrigado pela sua participação, sucesso para o senhor, bom descanso um pouquinho agora nas férias, mas que começa com tudo a partir de 1º de fevereiro. Obrigado, eu estou com muita vontade efetivamente da nova missão, é instigante um novo desafio para a gente, dá mais força e eu espero conseguir bons resultados também nessa nova demanda. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!